Hello everybody, aqui é o professor Clayton Borges, English Teacher, e hoje, nessa videoaula, estarei apresentando alguns tópicos principais do curso de inglês Level 2, mais falados, e aí a gente inicia a nossa aula falando sobre os tópicos pertinentes sobre countries and nationalities. Então, a gente aprende a falar esses vocabulários de countries por meio dessas flags. Então, o que a gente precisa retomar nessa parte é sobre como escrever e como pronunciar cada country em inglês. Então, na flag number 1, estão representadas aqui, a numeração embaixo. Nós vamos dizer China. Se você puder ler, escutar essas pronúncias e pausar o seu vídeo para você pronunciar, é a recomendação. Você vai dizer para flag number 1, the country, China. China. Flag number 2, the country is Spain. Spain. Number 3, Portugal. Portugal. Number 4, the US. The US. Flag and country number 5, the UK. The UK. Flag and the country number 6, Peru. Peru. Flag and country number 7, Canada. Canada. And the flag and the country number 8, Argentina. Argentina. Por conta disso, nós temos também as nossas nationalities para a gente praticar a pronúncia. Então, a primeira nós dizemos Chinese. Chinese. Então, o S ele tem um som desse Z. Chinese. Number 2, Spanish. Spanish. Number 3, Portuguese. Portuguese. Mesmo som. Chegou no som do S, é o som Z. Portuguese. Number 4, American. American. Number 5, British. British. Number 6, Peruvian. Peruvian. Number 7, Canadian. Canadian. Number 8, Argentinian. Argentinian. Lembrando que essas nationalities em inglês também funcionam como adjetivos, adjectives. Você pode adjetivar coisas e pessoas. For example, você pode dizer que pessoa X é britânica. Então você vai dizer, por exemplo, he is a British person. Ou she is a Canadian woman. E aí, passamos para o assunto do verb to be, para a gente lembrar a conjugação nos sujeitos, nos personal pronouns, e levando em consideração a classificação das yes, no questions. Quando a gente fala sobre yes, no questions, são perguntas que precisamos dizer yes ou no como resposta. E aí, nós temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, Are you American? Quando a gente faz essa pergunta para alguém, ou alguém faz essa pergunta para a gente, perceba que a pessoa está checando uma informação.
Se você é americano, se você é americana, então você precisa dizer em inglês yes or no. Então é por isso que ela é classificada como uma yes no question. Are you American? Então eu posso dizer yes, I am, já que me perguntaram com o verbo to be, afirmando, né? E se for negação, no, I'm not. E elas são exemplos de short answers, né? Respostas curtas. Ora você afirma, ora você nega. Aí perguntaram para você sobre uma terceira pessoa. Is she Peruvian? A gente pode dizer yes, she is. No, she isn't. O isn't, você já sabe que é a contração de is not, né? E você tem aqui, is he Canadian? Eu posso dizer, yes, he is. No, he isn't. Is Rihanna Japanese? Agora, nesse exemplo, eu tenho um nome próprio. Perceba que Rihanna é uma celebridade e é uma mulher. Então, o pronome que se refere a ela é o pronome she. Então, eu posso perguntar com o nome próprio também. Is Rihanna Japanese? Imagine que estamos conversando sobre essa celebridade com algum colega estrangeiro, colega estrangeira, e eu faço a pergunta, será? Is Rihanna Japanese? Né? Então, surgiu essa pergunta no meio da conversa. A gente pode afirmar, yes, she is, ou negar, no, she isn't. Outro exemplo, is Michael Jackson Costa Rican? Eu quero saber se ele é costarriquenho. Eu posso dizer, yes, he is Costa Rican. No, he isn't Costa Rican. Percebam que agora não são exemplos de short answers. Você dá respostas completas, afirmativas e negativas. Are Rihanna and Michael Jackson Americans? Agora eu tenho dois sujeitos. E qual é o pronome pessoal que se refere a dois sujeitos ou mais? É o they, não é verdade? Então eu posso dizer, yes, they are Americans. Ou posso negar, no, they aren't Americans. Is Clayton Brazilian? Todo mundo conhece o teacher Clayton, né? Eu posso afirmar, yes, he is Brazilian. No, he isn't Brazilian. Então, são exemplos de yes no questions, onde eu preciso dizer yes ou no. E quando a gente está conversando com alguém em inglês e alguém está checando uma informação, você está checando uma informação com a pessoa está checando uma informação com você. Tente falar além do yes, além do no, para a conversa fluir. Chegamos na parte agora sobre adjectives. São adjetivos que qualificam coisas e pessoas. Percebam que nesse círculo já temos aqui o ok, porque ele é intermediário. Geralmente a gente diz ok para coisas e pessoas porque a gente não tem uma coisa positiva ou negativa sobre essa pessoa, sobre essa coisa, né? Então eu posso dizer ok. Nesse momento, eu só peço para a gente pausar o vídeo. Você pode pausar o vídeo e falar alto para praticar a pronúncia junto comigo agora. Começamos aqui de início, desse box. Vamos repetir. Amazing. Amazing. Cool. Cool. Excellent. Excellent. Fantastic. Fantastic. Horrible. Horrible. Important. Important. Intelligent. Intelligent. Interesting. Interesting. Ok. Ok. Rich. Rich. Ridiculous. Ridiculous. Terrible. Terrible. E
esses são os exemplos de adjectives em inglês, que a gente pode classificá-los como positivos ou negativos. Por exemplo, quando eu digo o adjetivo amazing, estou qualificando alguma coisa, uma pessoa, como algo positivo. Então, ele viria para o círculo positive, né? For example, this English book is amazing. E quando eu qualifico alguma coisa ou uma pessoa como ridiculous, é no sentido negativo, né? Então ele viria para esse ciclo negativo, né? Negative. Então poderia negar, dizer uma coisa negativa de alguma coisa, por exemplo, this is a ridiculous cell phone. E aí, in English, adjective goes before noun and it has singular form only. Então, se eu for citar um substantivo e qualificar, a posição do adjetivo que eu vou falar em inglês é antes desse substantivo, né? Noun. E ele só tem uma forma, não é que nem a língua portuguesa, que o adjetivo acompanha a forma do singular ou plural do substantivo. Ele só tem uma forma que é do singular. For examples, com substantivos, eu posso dizer, por exemplo, He's an interesting person. Percebam que quando eu cito o substantivo person e eu estou dando uma qualidade, dizendo um adjetivo, ele vem sempre before. E eu sou obrigado a dizer um artigo adequado. E esse artigo a ou an depende de como inicia o som do adjetivo. Então, interesting começa com som de vogal, então eu vou dizer o artigo an e combino a pronúncia quando eu vou dizer os dois. An interesting person. Outro exemplo, it's a very cool city. Por mais que eu esteja enfatizando a palavra very muito, né? Eu estou adjetivando com cool, bacana, legal, e a cidade. E perceba que o adjetivo está antes do substantivo city. E como very começa com som de consoante agora, então vou dizer o artigo a. A very cool city. Outro exemplo, he is an excellent singer. Singer é o substantivo. E eu estou qualificando com o adjetivo excellent. Mas excellent começa com som de vogal, então vou dizer o artigo an antes. He is an excellent singer. She's a fantastic actress. Aqui é um outro exemplo, né? E aí eu digo também Ronaldinho is a great soccer player. Todo mundo já sabe que soccer player é uma ocupação para jogador de futebol em inglês. E eu estou adjetivando o Ronaldinho como great, antes do substantivo, né, da ocupação. E como eu estou dizendo great, e começa com som de consoante, então eu digo o artigo a antes. Eu digo também, Regina is an intelligent student. Todos esses exemplos têm substantivos, nouns, acompanhados dos seus adjectives e os artigos apropriados. Agora, eu também posso dizer exemplos sem substantivos, without nouns. E como é que funciona isso? Se eu não for citar substantivos em inglês, eu não preciso dizer o artigo. Se torna mais fácil. Então, eu posso opinar dizendo Justin Bieber is good. Adele is excellent. Marina Silva is terrible. Emma Stone is horrible. Neymar is not very good. Então, justamente porque eu não citei o substantivo em seguida, não preciso falar os artigos a ou an. Atenção para isso. A gente passa agora para esse grande box sobre adjectives e mais o a e o an mais substantivos. Só para reforçar, então a gente vai dizer o artigo a nos exemplos. She's a good person, porque eu citei adjetivo e substantivo. Então vou dizer a porque good começa com som de consoante. E o an, nesse exemplo, he's an interesting person. Então eu disse o an
justamente porque eu citei aqui o adjetivo interesting e começa com som de vogal. Então, use a before a consonant sound and before a vowel sound, né, como regra. Use adjectives. Por exemplo, eu posso dizer Neymar's a Brazilian soccer player. Buenos Aires is a great city. Jennifer Lawrence is a fantastic actor. This is a green book. Perceba que aqui, nesse exemplo, eu citei substantivo e o adjetivo color green. Mas ele também funciona como adjetivo, né? As cores em inglês. E como green começa com som de consoante, então vou dizer a antes. A green book. Diferente do de baixo. Por quê? Porque o substantivo está no plural, então não posso dizer o artigo a antes de green. Porque lembre-se que o a e o an, eles são mencionados somente para formas do singular. Lembram disso? Então eu tiro ele. E coloco o verbo to be no plural também, né? Those are green books. So, in English, the adjectives comes before a noun and doesn't have a plural form. É como regra. Aí nós temos as exceções, né, sobre esses artigos, exceptions. Em inglês eu digo o artigo a antes de university para dizer um ou uma. Eu digo a European car. Eu digo a $1 coin. Por que isso? Porque esses exemplos de palavras, como outras que existem em inglês, elas começam com um som de semivogais. Não é nem consoante, né, nem vogal que inicia o som, mas como som de semivogais. Então, como regra, eu vou dizer o artigo a e não o an. Então, semivowels. A speech sound that is produced like a vowel, but it functions as a consonant. Por exemplo, the words yes começa com um som de semivogal. A palavra yoga também começa com som de semivogal. A palavra young também. And well start with semivowels. Existem essas palavras que iniciam com semivogais em inglês. Então, como regra, se eu for querer dizer um ou uma, eu digo o artigo a, sempre antes delas. E aí a gente passa para lembrar a pronúncia das letras do alfabeto em inglês. Eu digo, se você puder ir pausando e repetindo, é a recomendação nesse momento. Então vamos falar letter by letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. O que está escrito embaixo de cada letra é a transcrição fonética de cada uma delas, tudo bem? E aí a gente passa agora para a pronúncia e escrita dos numbers em inglês, para a gente não esquecer como escreve e como pronuncia. Então, do primeiro box até o box 50, nós temos a escrita dos numbers. Perceba que eles sempre são separados por hyphen symbol, que é o símbolo do hífen. Desde o 21, né, até o 99 e assim por diante, você vai escrever, né, com esse hífen. Então, para a gente lembrar, a gente vai repetir esses numbers. Não está aqui, mas a gente pode lembrar o número 0 em inglês. A gente fala zero. E a gente parte a partir daqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. A partir do 50 em inglês, já passa aqui para o 5, depois o 60, mas aí é para ir pulando cada vez mais, né? Então, você já sabe como dizer 51, 52, 53, até o 60, 61, 62, 63, e assim por diante. A escrita é a mesma, a pronúncia é a mesma do resto. Então, a gente fala 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ou a gente pode dizer 100. Percebo que, como atenção, é bom a gente praticar a pronúncia entre o 13 até o 19 para não confundir com as dezenas, por exemplo. Eu digo 13 como 13. Então, no sufixo tin, eu vou frisar essa tonicidade. Enquanto que o 30, eu falo bem rápido no final, né? 30, 30. Outro exemplo, eu falo 14 como 14, 14. E o 40, eu falo 40, 40. É importante a gente pronunciar correta essa pronúncia, praticar, para a gente não confundir na hora que estiver escutando e falando ao mesmo tempo. Passando aqui, nós temos aqui uma pequena box falando sobre o verbo to be, com WH questions, que são, né, utilizadas, faladas para questions, perguntas em inglês. E, geralmente, elas iniciam as perguntas, as questions, e elas são classificadas como information question. Então, quando você quer uma informação de alguém, quando alguém quer uma informação sua ou de uma terceira pessoa, a gente começa perguntando com esses WH questions, question words. Como, por exemplo, what's your address? Where are you from? Why are they here? When's your birthday? Who is he? How are you? Então, perceba que para esses exemplos de questions, todas começam com WH e são information question, porque quem vai responder precisa dar uma informação. Então, WH question words come before the verb be, já que estamos falando sobre o verbo to be. Percebam que eles todos iniciam antes do verbo to be. Ó, what's, where are, when's, whose, how are. Remember to invert in questions. Então, o correto é eu dizer where are you from? E não where you are from. Tudo bem? E aí, o próximo assunto, a gente fala sobre email addresses. E eu trouxe aqui alguns símbolos e como pronunciá-los em inglês, né? Então, os primeiros são os principais que nós falamos em inglês. Quando vamos dizer nosso e-mail em inglês, as pessoas vão perguntar para a gente, what's your email? Ou vão perguntar, what's your email address? E aí a gente fala normalmente nosso e-mail.
Se tiver numbers, a gente fala em inglês os numbers. Atenção para a pronúncia desses símbolos na hora de falar os nossos e-mails, tá? O primeiro deles é o at. At. Se o seu e-mail tiver esse símbolo, você vai pronunciar e dizer underscore. Underscore. O próximo símbolo a gente fala dot. Dot. Geralmente a gente fala .com. O próximo é o hyphen. Hyphen. Tudo bem? E os outros são símbolos extras, podem ser praticados como brackets, or round brackets, asterisk, backslash, forward slash, hash, uppercase, no caso de letras maiúsculas, né? E short for email address, então é como se fosse um nome pequeno, curto para email address, somente address, escrita com the value I. E aí a gente parte para a dica de como falar endereços em inglês, né? Address. Como padrão, mas não é uma regra geral, a gente fala primeiro o nosso number da casa, o nome da rua e que tipo de rua é. E esse tipo de rua, ela pode ser street, travessa a rua, pode ser road, pode ser avenue, como avenida, pode ser drive, place. E aí as pessoas perguntam para a gente, what's your address? E como exemplo eu posso dizer, it's 92 King Road. Então é comum a gente falar número por número. Por mais que seja um número grande, é bom, é recomendado a gente falar um número de cada vez em inglês. Como a gente fala aqui nesse exemplo. Digamos que o nome da rua é 432 Woodward Avenue, então eu vou dizer número por número. It's 432. Aí eu vou dizer o nome da rua e o que tipo de rua é. Mesma coisa aqui. 1264 Long Street. Tá? Mas também podemos dizer como dezenas, os dois primeiros e os dois últimos. Mas não é muito comum a gente ouvir isso, né? Mas a gente pode dizer isso também. Nesse exemplo, a gente pode dizer 12, depois 64 em inglês, 64. E aí, a gente parte para o assunto falando sobre plural nouns. Para a escrita da língua inglesa, como é que eu vou escrever a forma do plural de substantivos? Existe a regra padrão, que é somente acrescentar o s, como, por exemplo, eu digo a pen no singular, plural, eu digo pens. A book, eu digo books. Eu digo an actor, plural, eu digo actors. E assim por diante. Aí existe uma regra que diz que, se o substantivo terminar com consoante e y, eu tiro o y e acrescento no lugar ies, como a palavra a dictionary. Então, um dicionário. E terminou com consoante y, então eu vou retirar o y no lugar dele e vou colocar ies. Então, no plural fica dictionaries, 2 dictionaries, 3 dictionaries, e assim por diante. Mesma coisa para o singular na palavra a country, eu digo countries. A nationality, eu digo nationalities, e assim por diante. Agora, se esse substantivo ele termina com s, sh, ch, x, não tiro nada, eu só acrescento es. Como um exemplo, a class terminou com s, não foi? Então, no plural, eu digo classes. Escrevo e acrescento es. Eu digo no singular a toothbrush. No plural, eu digo toothbrushes. Eu digo a beach. No plural, beaches. E esse som de es, ele tem esse som de is, como está dizendo o boxezinho aqui. Is, no plural. Churches, boxes, buses. E no inglês existem os substantivos irregulares. Então, no singular, eu digo amé para essa palavra. O plural de amé não é mens, só acrescentar o s. Ele se transforma num outro tipo. Então, eu troco o a pela vogal e. Eu digo man. Eu digo a woman. Eu digo woman.
A child, eu falo no plural, children. No singular eu digo a person, plural é people. Eu digo no singular a wife, no plural é a forma wives, assim como outras as palavras irregulares, substantivos irregulares no inglês. Falamos agora sobre personal objects, singular and plural forms, para a gente lembrar sobre esses objetos pessoais, é mais para caso de vocabulário mesmo. Então, a gente começa dizendo no singular e depois no plural. Se você puder ir repetindo para praticar, é a recomendação. No singular eu digo a bag, bags. Earrings já é o plural, porque esses objetos itens que geralmente usamos em duas partes do corpo, ocupam duas partes do corpo, já por si só é plural. Então, digo glasses. Aqui, keys. A laptop, laptops. A lipstick, lipsticks. A pen, pens. A phone, phones. A sandwich, sandwiches. An umbrella, você combina essa pronúncia. An umbrella, plural, umbrellas. A wallet, wallets. E aí, explicamos mais uma vez sobre esses demonstrative pronouns, que são 4, 2 no singular e 2 no plural. Use this e these for things or people that are with you or near you, ou perto de você, ou que está com você, esses itens. Então, se um item está comigo, por exemplo, uma caneta, eu vou falar para alguém, olha aqui, ó, this is my pen. Ou seja, it's with me, ou seja, o objeto está comigo, é um objeto só. Então, this está para este ou esta. E o plural de this é justamente o these. Digamos que são duas chaves ou mais. Então, vou para apresentar. These are my keys. E também o verbo to be vem no plural junto. These are my keys. Ou seja, they're here. Elas estão aqui, perto de mim ou comigo. Use that, those, for things or people that are with other people or distant from you. Ou seja, estão longe de você. Se é um objeto só, então vou dizer that. That's my pen. Estou olhando se está longe essa caneta. Eu vou exclamar assim, that's my pen. Está ali, ó, não está perto de mim. Por exemplo, it's on the table. Não está perto de mim, está na mesa ali. Se for plural, no caso de chaves, se estiver longe, eu vou dizer those, que é o plural de that. Those are my keys. Ou seja, they're there. Elas estão lá, ó, ali, ó. Longe, né? Remember to invert in questions. Por exemplo, se eu quero fazer uma pergunta, se eu tenho uma question, eu só digo o verbo to be, a forma do verbo to be desse pronome demonstrativo na frente dele, before. Né? Então, por exemplo, is this your book? Eu não vou dizer this is your book. Não, está errado. Eu posiciono o verbo to be na frente do sujeito do pronome demonstrativo que eu falo. Is this your book? Use pronouns in answers. Yes, it is. Eu posso dizer isso, turma, para afirmar ou negar. Yes, it is. Mas eu também posso dizer o mesmo pronome da question. Yes, this is. Mesma coisa. Vamos lá, passando aqui, a gente fala sobre os possessive adjectives. Então, para cada personal pronoun, nós temos um pronome adjetivo. Então, são eles: my, your, his, se for masculino, her, se for feminino, its, sem o apóstrofo, é o pronome possessivo de it, para uma coisa, um lugar, um animal.
Eu digo our para nosso ou nossa. Olha aqui. E o their, deles ou delas. For example, eu posso dizer my cell phone is new and beautiful. Are these your keys, Amanda? His name is Alessandro. I think it's her bag. Eu digo, it only wants its ball back. Então, esse it, digamos que está se referindo a algum gatinho. E esse it se refere a esse animalzinho. Então, eu disse, it only wants its ball back. Né? Então, a sua bola de volta. E esse possessão it se refere a esse animalzinho, a esse cat. Ó, our English classes is so cool. Their names are Eva and Elisa. Então, eu estou dizendo os pronomes possessivos adjetivos. Tudo bem? Em inglês. Aí, a gente lembra aqui alguns vocabulários sobre colors. Vamos só repeti-los para a gente lembrar. Repeat. Blue, black, white, red, green, purple, orange, yellow, brown, pink. Mais uma vez. Blue, black, white, red, green, purple, orange, yellow, brown, pink. Passamos agora para um assunto falando sobre Introduce Yourself, que é falar justamente sobre os nossos personal information. In this example, botei aqui as minhas próprias informações como exemplo, para a gente se apresentar. Ora, a gente fala nosso full name, que é a mesma coisa do que complete name. Então, vou apresentar It's Clayton de Souza Borges. Então, se as pessoas perguntarem isso para a gente, what's your full name? É a mesma coisa que, what's your complete name? Aí eu vou dizer meu nome completo. Às vezes as pessoas perguntam o nosso first name, que no meu caso é Clayton, it's Clayton. Middle name é o nome do meio, né, turma? Então eu vou dizer it's Souza. Last name, que é a mesma coisa que surname, é o family name, que a gente fala em inglês, né, que é o sobrenome. Então eu vou falar Borges, it's Borges. Aí as pessoas às vezes querem saber a nossa idade, né? Eu vou perguntar assim pra gente, how old are you? Ou de uma terceira pessoa, how old is she? How old is he? No meu caso, vou dizer, por exemplo, I am, sempre com o verbo to be, a idade. I am 32 years old. Clayton, what's your phone number? Eu vou dizer, it's 99102 0442. Oh, Clayton, what's your email address? Eu vou dizer, it's claytonsborges@gmail.com. Então, são personal information para a gente lembrar cada parte do nosso nome também. 5 ways to ask for feelings and emotions in English. São maneiras da gente perguntar como as pessoas estão, as emoções e etc. As perguntas podem ser: How are you today? How do you feel today? How's it going? What's up? Isso aqui são formas informais, né? Então, responses. Como é que eu posso dizer isso? Eu posso dizer como resposta, por exemplo, I'm fine, thanks. I'm great. I'm good. I'm excellent. I'm well. Aí a gente agradece. Thank you. A gente pode dizer things are good. A gente pode dizer not bad. And you? Quando a gente pergunta and you, a gente também quer saber como a outra pessoa também está.
Digamos que a pessoa perguntou para a gente assim, Ei, fulano, how's it going? Aí você responde, not bad. E você quer saber também como a pessoa está? Você pergunta, and you? Você não precisa perguntar de novo, how's it going, para a pessoa de volta, né? Só diga, and you? E aí a gente lembra sobre os Go Activities in English. Vamos só repetir para lembrar. Go to a cafe, go to church, go to the gym, go home, go to a party, go to school, go to the grocery store, go to work. E vamos lembrar alguns vocabulários sobre days of the week. Para todas elas, a gente vai dizer a primeira sílaba como a tônica. Vamos repetir. Se você puder dar pausa e repetir, vamos lá, gente. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. E todas elas são escritas com letras maiúsculas, né? Capital letter na primeira letra. Vamos falar sobre essas prepositions on and in. Então a gente fala a preposition on antes das palavras the weekend ou weekends. Se você faz alguma atividade on weekends, on the weekend, diga a preposição on. Por exemplo, I go to church on the weekend. Ou posso dizer, I go to the gym on weekends. Se a gente vai dizer days of the week, também a gente vai dizer a preposition on para todas elas. Vou dizer on Mondays, on Sundays, on Fridays, etc. Agora, se você vai dizer parte do dia, parts of the day, a gente fala agora a preposition in. Ah, Cleiton, quando é que você vai à escola? Ah, eu vou pela parte da noite, então eu vou dizer em inglês. I go to school in the evenings. Ah, Cleiton, quando é que você vai para a academia? Ah, eu vou pela manhã. Então eu vou dizer I go to the gym in the mornings. E à tarde eu digo in the afternoons. Só que aí a gente pode fazer a combinação das duas coisas. Combinar days of the week mais o parts of the day. Como é que eu falo isso em inglês com a preposição correta? Então, como a primeira palavra que você vai citar é o dia da semana, então você vai dizer somente a preposition on. Como, por exemplo, eu posso dizer on Saturday mornings. Então, digamos que eu estudo inglês nas manhãs de sábado, então eu vou dizer I study English on Saturday mornings. Ah, eu trabalho nas terças-feiras à tarde. Então, eu vou dizer I work on Tuesday afternoons. E assim por diante. Você vai dizer a preposition on se tiver a combinação das duas coisas. E aí a gente vai lembrar como dizer as horas em inglês, telling the time. As pessoas costumam perguntar para a gente precisa perguntar para as pessoas em inglês, do you have the time? Ou a gente pergunta, what time is it? Então, para os 30 minutos do relógio, a gente costuma falar a palavra pass, justamente porque a gente fala os minutos que estão passando da hora que está marcando. Então, digamos que agora já são 1h20, eu vou dizer, normalmente, como na língua portuguesa, a hora e os minutos, né? It's 1:20, né? Já são 1h20. Mas eu também posso dizer it's 20 past 1. Já são 20 passando das 1. E aí você tem as expressões a quarter, que representa 1/4 do relógio, que é a mesma coisa que 15, né? E half, que é a expressão para metade do relógio, que é o 30. Então, se já são 1h30, eu vou dizer, normalmente, eu posso escolher dizer it's 1:30, certo? Pode ser 1h30, 1:30, ou posso dizer it's half past 1, 30 passando das 1. E quando eu vou dizer a quarter, eu posso dizer
digamos que já são 1h15, eu posso dizer normalmente it's 1:15, ou eu posso dizer it's a quarter past 1. Da feita que já passa aqui para o 31 minutos até o 59, eu não vou dizer mais o past, mas sim a palavra to. Eu vou dizer agora quantos minutos faltam para a próxima hora. Como a gente fala aqui na língua portuguesa? Ah, já são 20 para as 2. Né? Não é assim que a gente fala? Então a gente vai falar a mesma coisa aqui. Digamos que já são 1h40 da tarde. Eu vou dizer, faltam 20 para as 2. Eu vou dizer, it's 20 to 2. São 20 para as 2. Ou diz normalmente, como todo mundo fala, it's 1:40. 1h40. E também a gente pode dizer a expressão a quarter, no sentido de faltando 15 para a próxima hora. Então, digamos que já são 1h45, eu digo normal, posso dizer normalmente, it's 1:45. Ou eu posso dizer, it's a quarter to 2, né, para as 2, para a próxima hora. E aí, eu trago mais uma vez aqui um exemplo como dizer my morning routine in English, falando sobre alguns verbos da ação que a gente faz pela parte da manhã que estão frisados em negrito. Então, como apresentação, o que eu faço pela manhã, né, como rotina, my morning routine? My name is Clayton Borges and I'm an English teacher. A minha ocupação. Today, I'm going to present my morning routine. I wake up at 6 o'clock and I stay in bed at around 15 minutes. Then I get up, make my bed, and I go to the bathroom to shave and to take a shower. After that, I have breakfast at 7 a.m. with my family, and at around 7:30, I brush my teeth. I don't exercise at the moment because I don't have time yet. Then I get dressed, and at around 8 o'clock, I leave home to work. That's all. See you. Então, os verbos que a gente precisa lembrar que a gente faz pelo período da manhã são wake up, get up. Lembre-se que wake up é o acordar, é diferente de get up, que é levantar. Make my bed, arrumar a cama. Shave, que é se barbear. Take a shower, tomar banho. Have breakfast, tomar café da manhã. Brush my teeth, escovar os dentes. Exercise, que é se exercitar. Get dressed, então é se vestir, se arrumar, né? E leave home, é sair de casa. Então são os verbos que representam a ação pela parte da manhã da nossa rotina. E a gente lembra um pouco sobre o Simple Present, falando sobre essas perguntas. Então, para os pronomes I, you, we and they, se eu for fazer questions e falar formas negativas, eu vou dizer para eles o verbo auxiliar do. For example, do we have an exam next week? Então, como eu estou dizendo o sujeito we, eu vou dizer o verbo auxiliar do antes dele. Tá bom? E o verbo principal é o verbo have. Outro exemplo, do you live alone? O verbo principal é o live. E como o sujeito é o you, só combina com ele o verbo auxiliar do para fazer a question. E se eu for negar, eu só digo, antes do verbo, a forma negativa don't. Por exemplo, eu digo I don't, que é a mesma coisa que do not. I don't like rock music. They don't live alone. E aí, quando a gente vai falar sobre a terceira pessoa, que no caso são os três sujeitos, pronomes he, she, it, eu digo o verbo auxiliar does. E ele só vai aparecer nas formas de questions e formas negativas. For examples, does it eat a lot? Imagine que isso é um animal. Does it eat a lot? Pode ser um peixinho? Não sei. Does she listen to the music? Perceba que a terceira pessoa she,
o verbo principal é o listen, fica na forma básica, normal. Então, eu quero fazer essa pergunta no presente simples, então eu vou dizer o does antes dele, antes do sujeito. Aí, se eu for negar, eu só digo doesn't, que é a mesma coisa que does not in English. E o verbo principal, read, fica na forma básica. Então, eu digo doesn't antes do verbo principal. Eu digo, por exemplo, he doesn't read the sentence. She doesn't study English on Mondays. E aí a gente lembra alguns family vocabularies in English. Vamos repetir para a gente lembrar. A turma precisa saber como pronunciar. Grandmother, mother, sister, daughter, niece, wife, aunt, grandfather, father, brother, son, nephew, husband, uncle, grandparents, parents, siblings, twins, children, couple, cousin. Então, só para relembrar que a palavra grandparents se refere a duas pessoas, que são grandmother and grandfather together. Mesma coisa para parents, que são as pessoas mother and father na família. Siblings, não importa o gênero, que são irmãos. Twins são gêmeos. Children, no sentido de filhos ou filhas, plural, no vocabulário de família. Couple, são duas pessoas geralmente, né? Pode ser wife, pode ser husband, pode ser dois homens, duas mulheres, não importa. Eles são couple, a couple, que é o casal em si. E a última dica é não confundir a palavra parents com relatives. Parents são os pais, enquanto que relatives são os parentes. Perceba que parents, dá para pensar que são parentes, né? Ele é um falso cognato. Então, se você vai dizer em inglês, eu tenho muitos parentes na minha família, você vai dizer a palavra relatives. I have a lot of relatives in my family. A diferença entre information question e yes, no question é justamente que information question, elas começam com esse double it question. Por exemplo, a pergunta, what's your full name? Eu preciso dizer uma informação. Where exactly in the USA do you plan to travel to? Where do you live? Então, começou com esse double it question, ou question words, já sabe que ela é classificada como information question, porque as pessoas vão dizer uma informação. Diferente das yes, no question, que ela não tem isso, ela começa com o verbo auxiliar, ou o verbo to be. Por exemplo, nas perguntas, are you Spanish? Perceba que, se alguém perguntar isso para a gente precisa obrigatoriamente dizer yes ou no. Afirmação ou negação. Are you Spanish? Do you live with your parents? Do you know Mexico? Então, eu preciso dizer yes ou no. E aí a gente cita de novo este vocabulário sobre frequency adverbs. Quando é que eu vou dizer os frequency adverbs em English? We use adverbs of frequency to say how often we do things. Para dizer com que frequência nós fazemos coisas. Or how often, com que frequência essas coisas acontecem. We say them before the main verb. Então, como regra gramatical, a gente sempre vai dizê-los antes do verbo principal, the main verb. Então, a gente já praticou isso, a gente vai dizer, por exemplo, o advérbio de frequência never, por si só, ele já é uma coisa negativa. Você diz para 0% dessa atividade, dessa coisa que acontece. Já o advérbio occasionally é em torno ali de
30%, né? 30%, que você faz esta atividade, que essa atividade acontece. O próximo é sometimes, que é em torno de 50%. O próximo, often, em torno de 70%. O próximo é usually, 80%. E por último, always, que a gente sempre faz, que é praticamente o oposto de never. Dessa vez, always, você sempre faz, né? Uma coisa, por exemplo, que você faz every day, every week, né? 100%. Então, para a gente lembrar essa pronúncia, eu peço para vocês repetirem aí. Never, occasionally, sometimes, often, usually, always. Então, eu peço para vocês lembrarem essas pronúncias para a gente não esquecer, tá? Para a gente poder frisar e falar corretamente. E aí, eu trouxe alguns exemplos, né? Perceba que a posição que a gente vai falar, esses advérbios de frequência em inglês, sempre antes do verbo principal. Então, eu digo, por exemplo, I never have any problems with my teacher. They always go out together. They often read IT books at work. IT é o Information Technology, né? Sandra occasionally cooks a delicious dinner at night. Então, como é que você pode dizer para as pessoas em inglês com que frequência você faz as suas atividades durante a semana? Por exemplo, study English, go to work, go to school, go to the university, listen to music, study languages, dentre outras atividades. Com que frequência? How often você faz essas atividades? Vá praticando isso. Então, we can use usually, often, sometimes, and occasionally at the beginning of a sentence. São os rebeldes. Então, a gente pode dizê-los antes da atividade em si, antes da nossa ideia, da nossa informação. E and, sometimes, and often at the end. Os dois aqui também rebeldes, também podem ser mencionados ao final da nossa informação, da nossa atividade. For examples, sometimes I eat out with my coworkers. Também poderia dizer I sometimes eat out with my coworkers, mas essa forma também é possível. Outro exemplo, I clean the house on Saturdays often. Se eu quisesse, eu poderia dizer esse often antes do verbo principal, que é clean. I often clean the house on Saturdays. E por último, Rick doesn't like some rock parties sometimes. O sometimes eu posso dizer tanto aqui no final, como antes do verbo principal, como antes de tudo. Certo? E por último, vamos lembrar aqui alguns vocabulários sobre celebrations. What do you say on these occasions? Essas ocasiões. Por exemplo, na number one, o que eu posso dizer entre esses vocabulários aqui? Congratulations. Enjoy your meal. Happy birthday. Happy New Year. Have a good trip. Merry Christmas. Então, o que eu posso dizer in this occasion number one? Before dinner. O que eu posso dizer entre essas expressions? Before dinner. Então, como a gente está dizendo aqui, falar sobre jantar, dinner, então, cada pessoa da mesa pode dizer o quê? Enjoy your meal. Number two, nós temos a occasion, at a wedding. Então, numa festa de casamento, o que a gente fala para os noivos, por exemplo? Para os pais, a gente pode dizer o quê? Congratulations, certo? E aí, number three, on your mom's birthday. Então, no aniversário da sua mãe, o que a gente pode dizer? Essa é fácil, né? A gente pode dizer happy birthday. Feliz aniversário. Now, number four, before a friend goes on vacation.
Então, antes de um colega sair para as férias, a gente pode dizer que expression? A gente pode dizer have a good trip, desejando isso para a pessoa. Nessa data aqui, on December 25th, a gente pode dizer o que nessa data aqui? Merry Christmas. E na number 6, on January 1st, né? Na data de 1º de janeiro, a gente cumprimenta as pessoas dizendo o quê? Happy New Year. Então, essas são as expressions que falamos nesses tipos de occasions, dessas situações. Então, essa foi a grande revisão. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aqui como comentário o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver na próxima aula de revisão sobre esses primeiros assuntos. E eu vou estar lá lendo e compartilhando também algumas ideias, replicando para vocês, tudo bem? E é isso é tudo. That's all for today. Até o próximo vídeo. Goodbye.